Olá, seja bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar sobre débito e crédito. Vejo algumas pessoas com dificuldade em entender o que é um débito e o que é um crédito. E nesse vídeo eu vou vos ensinar uma forma fácil e simples de vocês entenderem o que é um crédito e o que é um débito. Vocês não precisam decorar o que é um débito, o que é um crédito. Vocês precisam entender como é que funciona a mecânica de como é que se movimentam as contas. E é isso que eu vou vos ensinar nesse vídeo. Depois desse vídeo você nunca mais vai precisar decorar, seja em prova, seja no lançamento de uma fatura no trabalho, seja num exercício prático. Você nunca mais vai precisar de decorar isto. Simplesmente você vai ter a base, chama isso de truque, chama isso de segredo, chama isso do que você quiser, ok? Mas nesse vídeo você vai entender como é que se movimentam as contas, quando é que você deve debitar uma conta, quando é que você deve creditar uma conta, ok? Então, sem mais enrolação, vamos aqui ao vídeo que eu vou vos mostrar de forma definitiva, simples, como é que se movimenta uma conta débito, como é que se movimenta uma conta crédito, quando é que você deve movimentar uma conta do ativo, quando é que você deve movimentar uma conta do passivo, uma conta de custo, de proveito e por aí fora, ok? Então, vamos a isso. Para começar o nosso exercício, eu vou fazer o seguinte: eu vou dividir aqui o quadro em duas partes, e por um lado eu vou pôr aqui um D de débito, e por outro lado vou pôr aqui um C de crédito. E outra coisa que eu quero pôr aqui para vocês de início é o seguinte: vou deixar aqui essas palavras: aplicações, aplicações e origens. Ok? O que eu quero que vocês, a partir de agora, tenham em mente é o quê? É o seguinte: toda origem tem que dar lugar a uma aplicação e toda aplicação tem que ter por base uma origem. Ou seja, toda aplicação de recurso tem que ter uma origem de recursos, toda origem de recursos tem que dar lugar a uma aplicação de recursos. Isto que está aqui, meus senhores e minhas senhoras, isto é o base do princípio das partidas dobradas, da regra das partidas dobradas, que é a base de toda a contabilidade. A contabilidade moderna nos dias de hoje funciona assim. Isto é a base. As partidas dobradas está aqui. Toda origem tem que dar lugar a uma aplicação de recursos e toda aplicação de recursos tem que ter por base uma origem. Isto é a base e é o final para vocês terem em mente para nunca mais precisarem decorar o que é um débito e o que é um crédito. Por que eu separei aqui débito e crédito? É o seguinte: eu vou pôr aqui ativo no lado do débito, depois vou pôr aqui despesas, tudo no lado do débito. Depois vou pôr aqui no lado do crédito passivo, passivo. Depois vou pôr aqui patrimônio, patrimônio líquido, ok? Vou abreviar aqui. Depois vou pôr aqui também receitas, ok? Receitas ou faturação ou vendas, conforme vocês quiserem chamar. Ok? O que isso significa? Isso significa o ativo e as despesas estarem aqui no lado do débito, significa que essas contas do ativo e as contas de despesas têm natureza devedora. O que significa ter natureza devedora? Significa que elas movimentam-se maioritariamente a débito. Não significa que elas não são movimentadas a crédito, mas a maior parte dos movimentos que ocorrem nesta conta de ativo e nas contas de despesas são movimentos a débito. Por outro lado, nós temos as contas do passivo. As contas do passivo, elas estão aqui no lado do crédito, porque elas são contas de natureza credora, ok? O que isso significa? Que as contas do passivo, do patrimônio líquido e de receitas, elas são contas de natureza credora, porque movimentam-se maioritariamente a crédito. Não significa que elas não têm movimentos a débito. Têm, mas normalmente são valores com menor expressão. Por defeito, é expectável que essas contas tenham natureza credora. Quando tem natureza devedora, é uma situação não muito comum, ok? Por isso, essas contas movimentam-se maioritariamente a crédito e por isso, por defeito, elas têm natureza credora. Vou-vos explicar
qual é a regra de movimentação de cada uma dessas contas a seguir. O que é que eu vou fazer? Vou pôr aqui um T, vou pôr aqui outro T, vou pôr aqui mais um T, depois vou pôr aqui mais um T e mais um T. Não sei se já dá para ver o outro T. Ok? E eu vou pôr aqui ativo, débito, crédito, débito, crédito. Aqui vou pôr o passivo. Aqui vou pôr despesas. Aqui vou pôr patrimônio. Vou pôr aqui patrimônio líquido. E aqui vou pôr receitas. Débito, receitas. Agora preste atenção na sinalização aqui que é fundamental. As contas do ativo, elas movimentam-se a débito pelos aumentos e a crédito pelas diminuições. As contas do passivo, elas movimentam-se a débito pelas diminuições e a crédito pelos aumentos. As contas das despesas têm a mesma natureza que as contas do ativo, ou seja, as contas de custos têm a mesma natureza que as contas do ativo, têm a natureza devedora. Por isso, elas movimentam-se a débito pelos aumentos e a crédito pelas diminuições. As contas do patrimônio líquido têm a mesma natureza que as contas do passivo, por isso, elas movimentam-se a débito pelas diminuições e a crédito pelos aumentos. Já as contas de receita seguem a mesma lógica que a conta do passivo e do patrimônio líquido, movimentam-se a débito pelas diminuições e movimentam-se a crédito pelos aumentos. Ok? Vamos lá. O que é que esse sinal positivo aqui significa? Significa que sempre que há aquisição de um novo ativo na empresa, aumentamos os nossos ativos. Se aumentarmos o nosso ativo, vamos ter que ir numa conta correspondente deste ativo, aumentar o seu valor no respectivo valor da fatura. Sempre que há diminuição de um ativo, seja pelo abate ou pela venda, nós temos que ir numa conta do ativo, da conta do respectivo ativo, diminuir o nosso ativo. Ok? Creditando esta conta. Ou seja, no caso das despesas, a mesma coisa. Sempre que há aumento das despesas da empresa, sempre que há aumento de um novo custo na empresa, vamos à conta de custo ou uma conta de despesas e vamos debitar. Aumentou as nossas despesas, então vamos aumentar na conta de despesas, aumentar na conta de custos, aumentamos aonde há débito. Sempre que há diminuição de um custo, seja por estorno, seja por reversão de um movimento, vamos numa conta de custos, vamos diminuir este custo, estamos a anular este custo, ok? E vamos dar crédito, vamos creditar numa conta de custo, assim estamos a diminuir. Agora, no que se refere às contas do passivo, as contas do passivo elas movimentam-se a crédito pelos aumentos e a débito pelas diminuições. O que é que isso significa? Significa que sempre que nós adquirimos um novo passivo, ou seja, fornecedor, contratamos uma nova dívida com o fornecedor, uma dívida com o banco, isso aumentou a nossa dívida. Se aumentou a nossa dívida, nós vamos na conta do passivo, na respectiva conta, se for fornecedor, se for empréstimo do banco, se for Estado, aumentou a nossa dívida com o Estado, com o fornecedor, com o banco, vamos numa conta do passivo e vamos aumentar a nossa dívida. Sempre que nós pagamos parte da nossa dívida, reduzimos a nossa dívida, vamos numa conta do passivo e vamos diminuir a débito, ok? Relativamente às contas do patrimônio líquido, elas têm a mesma movimentação que as contas do passivo. O que é que isso significa? Significa que elas creditam-se pelos aumentos e debitam-se pelas diminuições. Se sempre que nós tivermos um aumento numa rúbrica do patrimônio líquido, por exemplo, capital ou reservas, sempre que aumentarmos o nosso capital, sempre que nós aumentarmos as nossas reservas, vamos numa conta do patrimônio líquido e creditamos. Sempre que há diminuição do capital, sempre que há diminuição das nossas reservas, vamos numa conta do patrimônio líquido, neste caso reservas ou capital, e diminuímos isto. Depois, as contas de receitas ou de vendas ou de prestação de serviço. Sempre que há aumento da receita da empresa, sempre que há aumento do volume de negócio,
da faturação da empresa. Vamos numa conta de receita, de prestação de serviço ou de vendas e vamos aumentar a crédito. Sempre que há diminuição numa conta de receita, vamos numa conta de receita e debitamos, ok? Aqui diminuição pode ser um desconto, pode ser uma devolução, então reduzimos o volume, o valor da nossa receita, ok? Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês compreenderem como é que isso se movimenta na prática, para vocês não precisarem decorar isto, ok? Bom, aqui, por exemplo, eu gosto muito de dar exemplo de empresas de telefone. Como todos nós temos telefone, se calhar vocês aí estão a me assistir através de um telefone, então quase todo mundo tem telefones, ok? Eu vou dar exemplo daqui de uma empresa que vende telefones, ok? Compra no fornecedor e revende. Então, uma empresa comprou dois telefones, dois telefones, ok? Comprou a um fornecedor a crédito, ok? Crédito de 30 dias, um mês, depois pagou, ok? E depois também revendeu, vendeu um telefone. Um dos telefones que comprou. Ok? Comprou o telefone a 100 dólares, 100 USD, e vendeu o telefone a 120 USD. Ok? O objetivo aqui neste exemplo é nós compreendermos a regra de movimentação das contas do ativo, contas de despesas, contas do passivo, contas do patrimônio líquido e contas de receita. Ok? Vamos lá então. Este exemplo aqui, por exemplo, o que aconteceu aqui? A empresa comprou telefones, ok? Uma empresa que vende telefones, comprou a um fornecedor. Se a empresa comprou a um fornecedor e a empresa comprou telefones, telefone é o que para esta empresa? É uma mercadoria. Se é uma mercadoria, é um estoque. Se é um estoque, é um ativo. Se é um ativo, então aumentou nossos ativos. Eu vou aqui numa conta de ativo, ok? Numa conta de estoque, vou por aqui estoque, entre parênteses ativo, ok? E vou aumentar, ok? Vou aumentar 100, ok? Aumentou. E depois, o que aconteceu? Eu disse que todas as aplicações de recursos têm que ter uma origem. Qual é a origem deste recurso que entrou na empresa? Desse estoque? Veio de um fornecedor, porque nós compramos a crédito. E eu vou ter aqui uma conta de fornecedor. Ok? Fornecedor. E eu vou por aqui de parênteses passivo. Ok? Passivo, vou por aqui débito, crédito. Aqui também crédito, débito. Ok? O que aconteceu? Nós compramos telefones a crédito. Opa, aqui não é 100, é 200. Porque são dois telefones. Compramos dois telefones, cada telefone custa 100 dólares. Ok? Nós compramos telefones a crédito ao fornecedor, aumentou a nossa dívida com o fornecedor. Se aumentou a nossa dívida com o fornecedor, então a origem destas aplicações, a origem destes recursos é no fornecedor, que é 200 dólares, que é aqui um aumento. Nesta operação, o que aconteceu? Aumentou os nossos ativos e aumentou a nossa dívida com o fornecedor. Aumentou um ativo e aumentou um passivo. Ok? Depois, a operação a seguir, o que é que me diz? Me diz que a empresa vendeu um telefone. Dos telefones que comprou, vendeu um a 120. O que aconteceu? Vamos lá. Se a empresa vendeu esses telefones, neste cenário, o que eu vou ter? Eu vou ter também um aumento de um ativo. Um ativo, no caso, a empresa vendeu a quem? Vendeu a clientes, certo? Clientes. A empresa fez o quê? Vendeu. Então, se vendeu, eu vou por aqui ativo. Ok? A empresa fez o quê? Vendeu. Né? Então, é uma conta de vendas. É uma conta de quê? De receitas. Ok?
Débito, crédito. Débito, crédito. Se a empresa vendeu a quanto? Vendeu um dos telefones a 120, né? Então a dívida do cliente é 120. 120. Ok? Depois, o que é que nós temos que fazer? Nesta operação aqui em particular da venda, o que é que nós temos que fazer? Temos que apurar aquele que é o custo da mercadoria vendida. O custo desse telefone que foi vendido. Então, eu vou ter aqui uma conta de custo, custo, que é uma conta de despesa, só para vocês entenderem aqui. Ok? Então, aqui, deixa-me sinalizar aqui, o que é que aconteceu? Aumentou um ativo e aqui aumentou as nossas receitas, né? Depois aqui nessa operação, o que é que nós temos que fazer? Temos que reconhecer o custo desse telefone que nós vendemos. Quanto é que esse telefone custou que nós vendemos? Este telefone custou $100, né? Se esse telefone custou $100, então aumentou os nossos custos e tenho que registrar aqui. Ok? O que é que eu fiz aqui? O que é que está a acontecer? Aqui houve uma diminuição do ativo, porque sempre que eu retiro um ativo da empresa e for para fora, para o cliente, está a ter diminuição dos meus ativos. E sempre que há uma diminuição dos nossos ativos, normalmente há um reconhecimento de um custo. É o que acontece nas amortizações. Depois, o que é que eu tenho que fazer? Depois de reconhecer o custo da mercadoria vendida. Imaginem que depois, passado um mês, porque o fornecedor nos deu crédito o fornecedor nos deu um crédito de um mês, nós pagamos 50% da dívida do fornecedor, ok? Se nós pagamos 50% da dívida do fornecedor, este dinheiro saiu de onde? Saiu do banco. Do banco. Okay? Banco é uma conta de quê? Vou por aqui, ativo. Se é uma conta de ativo, o que é que fez aqui? É débito a crédito. Se nós pagamos ao banco, diminui o nosso saldo em banco. Então, eu vou tirar daqui 100 e vou ir pagar o nosso fornecedor. Pagamos 50% da dívida. Ok? Outros 50% deixamos. Só pagamos 50% de um telefone. E depois, o que é que acontece? Se nós recebemos a mercadoria a crédito de um mês, nós não vendemos também a crédito, vendemos a pronto pagamento, né? Deixa especificar aqui P. Alguns estão habituados com essa terminologia. Então, o que é que acontece aqui? Imaginem que depois de 2 dias, ok, o cliente nos pagou a nossa dívida. Se o cliente nos pagou a nossa dívida, o que é que vai acontecer ao cliente? Vai diminuir ou vai extinguir a totalidade da dívida do cliente. O cliente é um ativo. Você está a ver que nessa situação há uma diminuição de uma conta do ativo. Se há uma diminuição de uma conta no ativo, ela vem para aqui. Vai para aqui. Sai do cliente e vai para o banco. Ok? Diminui aqui num ativo e vai num outro ativo. Ok? E este então o que acontece? É uma operação simples em que nós compramos 2 telefones e vendemos um. Compramos a 100 e vendemos a 120. Ok? E o que é que aconteceu aqui? Compramos a crédito, registramos primeiro o aumento do ativo pelo estoque que aumentou na empresa e a dívida que aumentou com o fornecedor. Depois o que é que nós fizemos? Vendemos esse telefone. Se vendemos esse telefone, aumentou a nossa receita. A receita foi de 120 e a dívida do cliente foi de 120. 2 dias depois o cliente pagou. Diminuiu aqui a dívida do cliente, extinguiu a dívida na totalidade e o dinheiro entrou no nosso banco. Depois o que é que nós fizemos? Ainda na altura da venda, tínhamos registrado aquilo que é o custo da mercadoria vendida. O custo da mercadoria vendida é, nós retiramos o valor do estoque que foi adquirido e reconhecemos aqui em custos, tá? Então, a mecânica é esta, ok? Lembrando sempre, esta aqui é a base. Toda a aplicação de recursos tem que ter uma origem. O dinheiro da empresa não vem do nada, vem sempre de algum sítio. Se é dinheiro em caixa, veio dos sócios, veio do banco. Se é mercadoria ou estoque, veio de fornecedores, veio de onde? Todos os recursos que estão na empresa, as aplicações de recursos, têm que ter uma origem e assim sucessivamente, ok? Lembrando aqui mais uma vez, as contas do ativo e das despesas têm natureza devedora. As contas do passivo têm natureza credora.
E isso significa que elas movimentam-se maioritariamente a crédito, mas também tem movimento a débito, mas são em valores menores, ok? Por natureza, por defeito, o seu saldo vai ser quase sempre saldo credor, as contas do passivo. Assim como as contas do ativo, o seu saldo vai ser quase sempre um saldo devedor, ok? Não significa que eles não têm movimento a crédito, têm movimento a crédito, mas são em menor valor ou em menor expressão, ok? Se você chegou até aqui, esta é a base para vocês entenderem a regra de movimentação de todas as contas em contabilidade, ok? Toda origem de recursos tem que ter uma aplicação de recursos. Toda aplicação de recursos tem que ter uma origem, ok? Os recursos aplicados em estoque, em disponibilidade, no caso em banco, em caixa, ou em imóveis, ou em máquinas, ou em carros, ou computadores de empresas, estes recursos têm que ter uma origem. Ou virão da mão dos sócios, ou virão de empréstimos bancários, ou virão de fornecedores, e por aí fora, ok? Então, a mecânica é simples, e essa é a base de todo o princípio das partidas dobradas, e é por aqui que correm todas as contas da contabilidade moderna, conforme nós conhecemos hoje. Basta você entender essa mecânica de que toda a origem de recursos dá lugar a uma aplicação de recursos e vice-versa, ok? Isso significa que todo débito tem que ter um crédito e todo crédito tem que ter um débito ou mais, ok? Pode ter vários débitos e vários créditos, mas não precisa decorar isso. Você tem que ter esta base, origem de recursos e aplicações de recursos. E depois o resto é classificar as contas entre ativo, passivo, patrimônio líquido, despesas, receitas e por aí fora. Isto é assim muito simples, não precisa decorar, tem que entender essa mecânica, ok? Então, estamos juntos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, subscreve aqui o canal, partilhe esse vídeo com mais colegas, partilhe esse vídeo com pessoas que também gostam desses temas e precisam entender como é que se movimentam as contas em contabilidade, ok? Estamos juntos, nos vemos no próximo vídeo.